Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e essa é uma aula de matemática. Bom, nessa aula de matemática, a gente vai falar sobre equações exponenciais. Neste caso, neste vídeo, vamos resolver duas equações exponenciais nos casos em que a gente não consegue transformar a equação numa igualdade de potências com a mesma base. Então, por exemplo, 2 elevado a x igual a 3. Não é possível transformar o 2 e o 3 em potências de mesma base, já que eles são números primos. Por exemplo, se não fosse o 2 e o 3, fosse o 4 elevado a x igual a 9, ali a nossa equação. Então, não é possível transformar o 4 e o 9 em potências de mesma base. Porque o 4 é um 2 ao quadrado e o 9 é o 3 ao quadrado. Então, as bases vão ser diferentes. Bom, e quando isso acontecer, o que a gente faz? Bom, a gente vai ter que apelar para os logaritmos. Então, olha só, 2 elevado a x igual a 3. O que a gente faz é aplicar um logaritmo em cada membro da equação, ó. Log de 3, tá vendo? Em cada membro da equação, eu apliquei um logaritmo. Bom, esse logaritmo que eu apliquei, observe que aqui a base dele, ó, eu não escrevi nada, né? Se eu não escrevi nada, é porque essa base vale 10. É o logaritmo de base 10, também conhecido como logaritmo decimal. Quando a base é 10, a gente não escreve a base, não se usa escrever, porque é a base mais comum, é a base dos logaritmos decimais. Bom, existe uma propriedade operatória dos logaritmos, né? Quando você estuda logaritmo, você aprende lá que tem uma propriedade operatória, que é assim: se você tem o logaritmo do número a elevado a b, numa base qualquer que eu vou chamar de c, a propriedade nos permite pegar esse expoente e passar, ó, aqui para frente, multiplicando o logaritmo de a. Então ficaria assim, ó. O b vem lá para frente, multiplicando o logaritmo do número a naquela base c. Ou seja, esse expoente x, ele vai passar aqui para frente, multiplicando o logaritmo de 2 na base 10. Então vai ficar assim, ó. X e... Opa, vou fazer um x mais bonitinho aqui. X que multiplica o logaritmo de 2 na base 10, que é igual ao logaritmo de 3. Né? Eu escrevi log com L maiúsculo, escrevi log com L minúsculo. Tudo certo, não tem problema, tá? Ambos são aceitos. Muito bem. Agora, olha só, eu quero calcular o valor de x. Então, esse logaritmo de 2, ele é um número. Ele é um número. Eu quero que o x fique sozinho neste primeiro membro da equação. Eu quero que o x fique isolado. Então, se eu estou multiplicando x por log de 2, a operação inversa de multiplicar é dividir. Então, é por isso que esse log de 2, ó, é como se ele passasse aqui para baixo, né? Dividindo aquele outro log de 3 que já estava lá. E agora, para descobrir o valor de x, eu preciso dividir o log de 2, perdão, o log de 3 pelo log de 2. Então, x será igual. Bom, mas como é que eu faço para dividir log de 3 pelo log de 2? Muito bem. Consultando uma tabela de logaritmos, você descobre que o log de 3 é 0,477. Se eu arredondar para 3 casas decimais, mas ele tem aqui, ó, muitas mais casas decimais. E o log de 2, ele vai ser 0,30, 103, mais uma infinidade de casas decimais. Aí você vai pensar assim, Benji, como é que você sabe esses valores aqui, ó? Por que que eu já sabia, assim, de antemão, o valor do log de 3 e o valor do log de 2? Por minha experiência. Porque esses valores, quando eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha que consultar numa tabela. Qual é a vantagem da tecnologia dos dias de hoje? É que a gente não precisa mais consultar tabela. Antigamente, os livros de matemática, eles traziam uma,
ao final, né, dos livros do antigo, hoje é ensino médio, né? Antigamente era o segundo grau. Os livros de segundo grau traziam folhas e mais folhas com tabela de logaritmos. Chamávamos de tábua de logaritmos. E aí você tinha que consultar esses logaritmos naquela tábua, naquela tabela. Hoje, nós temos aí calculadoras científicas que custam muito baratinho, que você tem a tecla logaritmo. E aí você não precisa da tabela. Até porque nem todos os valores eram tabelados, né? Você poderia ter infinitos valores, como é que você ia tabelar todos? Então, hoje você usa uma calculadora. O seu celular, o seu telefone celular, ele, ele tem uma calculadora, né? E uma calculadora científica que vai fazer esse cálculo. Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o log base 10, tá? Então vamos na calculadora aqui, ó. Deixa eu, opa, vamos aumentar essa calculadora, olha só. Você, na sua calculadora, cada uma trabalha de uma maneira diferente, tá? Então, eu estava querendo apagar esse valor aqui, mas tudo bem. Olha só, então assim, você testa. Você digita assim, o log primeiro, aqui no visor está zerado, né? Você digita o log. Ó, entrada inválida. Na sua calculadora de mão ou no seu celular, vai dar alguma mensagem de erro. Aqui no meu computador apareceu a entrada inválida. Então, o que que a gente faz? A gente apaga, e aí, o que que a gente tem que fazer? Eu quero log de 3 e log de 2. Então, log de 3 primeiro, ó. 3, aí eu aperto a tecla log. Ó, olha só quantas casas decimais apareceram aqui. Eu vou trabalhar com 3, tá? 0477. Então, vamos lá para o quadro de aula. O log de 3 eu vou substituir por 0,477. E o log de 2? Vamos lá fazer a mesma continha para o log de 2. Ó. Ó, primeiro, ó, 2 log 03, 102,999. Eu vou arredondar para 3 casas também, né? Assim como eu fiz com o outro, 0,301. Mas por que que eu arredondei para 3 casas? Não é porque eu quis. Não dá para trabalhar com todos eles, né? 0,301. E agora você vai dividir esses valores. O 0,477, então é 0,477 dividido por 0,301 igual. Olha, 1,5847. Eu vou arredondar também para 3 casas, né? 1,584. Se a próxima casa depois do 4 é maior ou igual a 5, que é o 7, então arredondo para cima. Vai ficar 585. Então aqui, 1, né? Esse resultado aqui, ó, 1,585. Está aqui o resultado de 2 elevado a x igual a 3. Vamos conferir isso na calculadora? Olha, não vai dar exatamente 3. Por que que não vai dar exatamente 3? Porque eu trabalhei com arredondamentos. Você está lembrado? Então vamos lá. 2 elevado a 1,585, que foi o x que eu encontrei, vai ficar alguma coisa muito próximo de 3. Ó. Então, olha, 2. Cadê a tecla que eleva? Está aqui, ó. Elevado a 1,585 é igual, olha, 3,000. Só foi dar só foi aparecer um número, um algarismo significativo na quinta casa decimal. Ou seja, a aproximação que eu fiz para 3 casas decimais é muito boa. Eu, normalmente, quando eu trabalho em sala de aula, para facilitar a vida dos meus alunos, eu costumo trabalhar com 2 casas decimais. Bom, vamos calcular essa mesma equação agora utilizando outra base de logaritmos, que é a base do logaritmo natural, logaritmo neperiano. Então, eu vou apagar aqui esse rascunho da propriedade e vamos calcular aqui, olha, a mesma equação, só que, ó, 2 elevado a x igual a 3, só que com outra base. Ao invés de log na base 10, eu vou colocar ln, de logaritmo natural, de logaritmo neperiano, ln de 3. Então, a mesma coisa, olha. X passa multiplicando o ln de 2, que é igual ao ln de 3. Aí o x vai ser
ln de 3 divididos pelo ln de 2. Então, agora a gente vai utilizar, olha só, aqui, olha só, cadê? Aqui embaixo, ó, aqui, ó, o ln, ó, a entrada inválida lá, porque eu acabei esbarrando. Então, vamos apagar. Então, eu quero, ó, 3ln, que é o logaritmo natural, deu 1,098,699. Então, 1,099 aqui, ó. 1,099 divididos pelo de 2. Vamos lá no de 2. 2 ln. Ó, 0,693,693. Então, 0,693. Agora eu tenho que fazer essa continha. Dividir o 1,099 por 0,693. Então, 1,099 divididos por 0,693. Igual, olha, 1,585, né? Aí, por causa da terceira casa aqui, 8, ó, 1,586, né? Então, olha a 1,586 que eu arredondei ali. Qual foi a diferença aqui dos logaritmos? A diferença foi a terceira casa decimal, ó. Aqui e aqui. Tudo por conta do arredondamento dos logaritmos. Mas então você pode usar a base que você quiser. As mais conhecidas são logaritmo na base 10 e essa aqui, logaritmo natural. Vamos só lembrar aqui, olha, o que é um logaritmo natural? Logaritmo de um número x na base Euler, aquele número de Euler. Isso aqui, você não escreve logaritmo de x na base Euler, você escreve ln de x. Porque aí você já sabe que isso aqui é um logaritmo na base Euler. Então, assim, pode ser a base que você quiser. O resultado final vai ser o mesmo. Vamos calcular isso aqui, olha. Eu vou usar o ln, tá? De 5 elevado a 2x menos 1 é igual a ln de 3. Então, esse expoente da potência aqui, 2x menos 1, vai multiplicar, ó, o logaritmo natural de 5, que é igual ao logaritmo natural de 3. Continua aqui no alto, tá? Então, o logaritmo de 5 vai dividir o logaritmo de 3. Ó. 2x menos 1 é igual ao logaritmo natural de 3 divididos pelo logaritmo natural de 5. Então, 2x vai ser igual a esse menos 1 que está subtraindo, já vai somar o resultado, né? Então, vou calcular esses logaritmos aqui, ó, o de 3 e o de 5 na minha calculadora. Então, vamos lá. Ó. Agora eu vou usar uma HP, tá? Ó, HP. Que HP não tem log base 10, só tem o ln. Então, 3 G, essa tecla aqui, ó, ln. Vou colocar três casas, né? Vai dar 1,099. Bom, a gente já tinha calculado isso anteriormente, né? Então, o log de 3, ó, 1,099. E o de 2, não, o de 5, perdão, 5GLN. 1,609. Então, aqui, ó, 1,600, opa, 1,609. 609, né? Esse menos 1 já passou aqui mais um. Aí 2x vai ser igual. Bom, eu vou dividir por isso aqui, esse resultado aqui. Opa, mas eu não vou usar essa calculadora, eu vou usar HP. Então, já estou com os dois valores ali na HP, ó, é só dividir. 0,683. 0,683, ó, mais um. Então, x vai ser igual, essa soma aqui vai ser 1,683. E o 2 que está multiplicando o x vai dividir esse resultado. Bom, então, opa, vamos lá. X igual, vamos subir um pouquinho. Aqui. Então, olha, eu vou somar 1 e dividir por 2. 2 que divide. 0,841. Então, ó, 0,841. Então, olha só, é muito comum a gente dar resposta em termos de conjunto solução ou conjunto verdade. Eu esqueci de fazer isso mais em cima também, né?
Então, você coloca assim, ó, conjunto verdade, ou conjunto, um S de solução, 0841, né? É muito provável que isso seja pedido para você pelo seu professor, né? Ó, a verdade aqui, 1,586 ou 585, né? A diferença vai dar em uma casa decimal. E aí, entendeu como calcular logaritmos, perdão, como resolver equações exponenciais usando os logaritmos? Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado. Tchau.